Bom, na conferência de hoje, gostaria de conversar com vocês sobre um tema difícil, polêmico às vezes, que é o tema do montanismo e os carismas na igreja primitiva. E eu gostaria de começar justo com uma leve provocação, em bom sentido, no bom sentido da palavra. Para que nós possamos entender melhor o que são os carismas na igreja, né? Então, antes de falar do montanismo, eu necessito fazer uma série de premissas sobre o que são os carismas na igreja, que nós entendemos por carismas, para que servem, quais são as suas funções dentro do corpo eclesial, né, no corpo místico de Cristo. Pois muito bem, para isso eu gostaria de trazer à colação dois textos conhecidíssimos da Sagrada Escritura, nos quais nós vemos o dom carismático, aqui nesse caso o dom da profecia. Veremos que existem muitos carismas, né? Antes de entrar quais são os tipos de carismas, um deles, o mais famoso, talvez o principal, é o dom da profecia, o carisma da profecia. No livro dos Números, capítulo 24, nós temos essa passagem do adivinho, do bruxo, ou seja, um pecador, um bruxo, alguém que era, segundo a Sagrada Escritura, amante do dinheiro, usava também de subterfúgios para enganar o povo de Israel, incitou aquelas meretrizes para fazer o povo de Israel pecar, ou seja, além de bruxo, adivinho, charlatão, avaro, era também uma pessoa imoral, né? Estamos falando de Balaão, no capítulo 24 do livro dos Números. Contudo, e essa é minha opinião, é um dos textos, a profecia de Balaão, que nós temos ali no livro de Números, a meu modo de ver, né, isso fica totalmente livre para cada quem gostar ou não, mas essas profecias de Balaão, que nós encontramos no livro dos Números, para mim, é uma das mais belas, se não a mais bela, do Antigo Testamento. A profecia de Balaão. O que diz o livro dos Números? Diz o seguinte: Balaão, vendo que era do agrado do Senhor que abençoasse Israel, não foi como antes ao encontro de agouros. Voltou-se para o deserto e, levantando os olhos, viu Israel acampado nas tendas, segundo as suas tribos. O Espírito de Deus veio sobre ele e pronunciou o oráculo seguinte. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem o olho fechado, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, desfruta a visão do Todo-Poderoso, e se lhe abrem os olhos quando se prostra. Quão formosas as tuas tendas, Jacó, tuas moradas, Israel. São várias profecias longas, que praticamente preenchem esse capítulo, e o seguinte, são diversas profecias. Aqui eu simplesmente citei um trecho, um breve trecho, mas vejam vocês, o que diz a Sagrada Escritura? O Espírito de Deus veio sobre Balaão e ele pronunciou a seguinte profecia. Portanto, temos aqui um adivinho, em outras palavras, um bruxo. Temos aqui uma pessoa que ama o dinheiro, ama os prazeres da carne, instiga, inclusive, essas prostitutas para fazer o povo de Israel pecar com elas. E mesmo assim, olha só, o Espírito de Deus vem sobre Balaão e ele pronuncia uma das profecias mais belas do Antigo Testamento, né? Mais para frente nessa profecia, ele diz: eis que eu vejo, mas não agora. Eis que eu vejo, mas está ainda longe. Um astro brilhará sobre Israel.
né? Esse astro que depois o profeta, o Zacarias, né? Quando ele profetiza no Benedictus, ele profetiza esse astro que nasce das alturas. Já tinha sido profetizado por Balaão, esse perseguidor do povo de Israel. De fato, o livro do Apocalipse diz assim sobre Balaão: entretanto, algumas coisas eu tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos e a se prostituírem. Portanto, como é possível que o carisma profético, o dom, o carisma da profecia tenha vindo a Balaão, né? Mas talvez alguém vai dizer, mas padre, esse era o Antigo Testamento ainda, a revelação estava ainda em desenvolvimento, o povo de Israel, o povo do Antigo Testamento era um povo de coração duro ainda. Contudo, nós temos também um exemplo no Novo Testamento, no qual um pecador recebe um dom profético. Lemos no capítulo de João 11, diz assim: Caifás, que era sumo sacerdote daquele ano, disse-lhes: vós não entendeis nada, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação. E ele não disse isso por si mesmo, mas como era o sumo sacerdote daquele ano, profetizava que Jesus havia de morrer pela nação. Caifás, um dos responsáveis pela morte de nosso Senhor, ou seja, um daqueles que condenaram Jesus à morte, portanto, um pecado gravíssimo, ou seja, crucificar o Filho de Deus. Acho que não tem pecado maior nesse mundo do que mandar à morte o próprio Verbo encarnado, Deus em pessoa, segunda pessoa da Santíssima Trindade, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, mandá-lo à morte. E uma morte infame, que era a morte dos escravos, a morte de cruz. E mesmo assim, o evangelista nos diz que ele aí profetizou, ou seja, recebeu o carisma profético. Esses textos são importantes para entender a crise montanista. Como é possível que alguém receba um carisma profético, receba dons verdadeiros do Espírito Santo e, contudo, depois essa pessoa seja condenada pela igreja? Como é possível que alguém tenha dom carismático e, de repente, nós a vemos no pecado? Como é possível que na igreja, muitas vezes nós nos escandalizamos, né? Os mesmos, às vezes, fundadores de movimentos, de grupos, de ordens religiosas, que recebem um dom profético, um carisma profético para um determinado problema na igreja e, de repente, vem aquele escândalo grave. Né? Temos que entender, então, o que é uma profecia, né? O que são os carismas na igreja. E para entender esse problema do montanismo que surgiu na época patrística, ninguém melhor do que Santo Tomás de Aquino. Né? Santo Tomás de Aquino é o grande doutor da igreja que nos ensina muito. Né? E nós temos ainda muito que aprender de Santo Tomás de Aquino. Ele justamente estuda os dons carismáticos na Suma de Teologia, na prima secunda, a primeira parte da segunda parte, a prima secunda. Na questão 111, e depois, na segunda parte da segunda parte, a segunda secunda, das questões 171 a 178. Né?
O que é um carisma? Santo Tomás de Aquino explica assim. Dom de duas espécies de graça. Santo Tomás de Aquino está falando sobre o Tratado da Graça. Né? Então, ele vai dividir dois tipos de graça. Existe a graça santificante e a graça gratuita, a graça gratis date, né? Assim chamada, graça gratuita. Continua então o doutor Angélico. Donde seguem duas espécies de graça. Uma pela qual o homem se une diretamente a Deus, ou com Deus, chamada graça santificante. Outra pela qual, nesse ordenar-se para Deus, uns colaboram com os outros. E esse dom é chamado graça gratuita, ou seja, a graça carismática, a gratia gratis data, por sobrepujar a capacidade da natureza humana e o mérito pessoal do homem. Não se chama, porém, graça santificante, por não ser dada ao homem para ele diretamente se santificar, mas antes para cooperar na santificação dos outros. E a ela se refere o apóstolo. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito, para utilidade, e completa Santo Tomás, para proveito, para utilidade dos outros. Portanto, o que são os carismas, em geral? O que é um carisma na igreja? É uma graça que não tem nada a ver com a graça santificante, portanto, pode ser dada também a pecadores, a pessoas que estão no pecado, ou que, inclusive, não foram batizadas, mas que o Espírito Santo quer usá-las como instrumento para ajudar na santificação de outros. O dom carismático na igreja é mais um dom para a comunidade do que para aquele que recebe o dom carismático. Seja dom de línguas, seja dom de profecia, seja um dom de cura, seja um dom de discurso, de fala, de profecia, seja o dom do Espírito que for, é posto sempre na igreja para a utilidade dos outros, para a santificação do irmão e da irmã. Isso tem que ficar muito claro para que nós possamos entender o problema do montanismo na igreja primitiva. Deus é exuberante ao conceder os seus dons à igreja. E, portanto, como ele é rico de misericórdia, os seus dons desbordam até mesmo fora da igreja. Se lembram daquelas pessoas, né, que Josué vai lá com Moisés e diz, mestre, eis que estão profetizando fora do acampamento. E Moisés diz, não os impeçais. Oxalá todo Israel fora profeta. Ou seja, Deus derrama os seus carismas até mesmo fora do acampamento, até mesmo fora da igreja. Deus pode derramar os seus carismas espirituais. Até mesmo uma pessoa pecadora pode receber um carisma, um dom do Espírito Santo, não para ele. Ele vai prestar contas do dom recebido, dom de cura, dom de conselho, carisma de sanação, de cura, de fazer milagres, de falar em línguas, de profetizar. O profeta, aquele que recebe o carisma, vai prestar contas a Deus daquele dom. Porque o dom não é para ele, é para a comunidade, é para santificar, para exortar, para edificar a igreja. Portanto, os dons carismáticos são uma graça de Deus, mas não tem nada a ver com a graça santificante. A graça santificante é aquela que nós recebemos no batismo, é aquela que nós recebemos no sacramento da penitência, é a graça que quando nós não temos pecado grave, recebemos na Eucaristia, sobretudo no batismo e na confissão, né? Mas também todos os outros sacramentos aumentam ou nos dão essa graça santificante. Já os carismas fazem parte dessa graça gratuita que Deus dá a quem Ele quiser. Por que Deus dá a graça gratuita dos carismas também a pecadores?
Não sabemos. Mas, como a igreja sempre nos ensina, é um dom para a comunidade, não para aquele que recebe. Portanto, aquele que recebe um dom carismático não tem de que se vangloriar, não tem motivo de soberba, de orgulho, porque esse dom que eu recebi de cura, de milagre, de línguas, não é para mim, é para o irmão e para a irmã. Eu sou somente um instrumento, um administrador desse dom que Deus me deu. Esse carisma que eu recebi é para os outros, não é para mim. Não depende da minha santidade. Logo em seguida, na segunda parte da Suma, na questão 171 até a 178, Santo Tomás de Aquino divide quais são os tipos de graças gratuitas, quais são os carismas. E ele estuda, sobretudo, esses. O carisma de profecia, de arrebatamento, de glossolalia, ou seja, falar em línguas, o carisma da palavra, que pode ser o dom do ensino, o dom de pronunciar uma palavra de deleite, de agrado, de consolação, que console o coração das pessoas, ou uma palavra de convencimento, para convencer as pessoas. Ou o carisma de milagres. São esses as graças carismáticas estudadas por Santo Tomás de Aquino. E Santo Tomás de Aquino enfatiza muito o dom da profecia, porque é o carisma principal. Dentro desses carismas gratuitos que Deus dá, a profecia é o principal, né? Claro que nenhum dom carismático é superior à caridade, superior ao amor, né? Porque as profecias passarão, as línguas passarão, os milagres, as curas passarão, mas o amor fica para sempre. O amor de Deus e do próximo permanece para sempre. Portanto, ou seja, a graça santificante, isso que é, em definitivo, o amor, é a participação na graça santificante, permanece para sempre. O carisma do amor é muito mais do que um carisma, né? O dom do amor é algo para sempre. Todos esses dons, essas graças gratuitas, pode ser a profecia, o arrebatamento, dom de línguas, dom de palavra, de milagres, estão fadados a terminarem. Portanto, tendo então em vista isso, essa é a premissa um pouco longa, mas necessária antes de entrar no tema do montanismo, para esclarecer. Ou seja, Deus, quando dá um dom profético, um carisma profético, ou qualquer outro carisma, né? Falemos da profecia porque é o maior dos carismas, dos dons carismáticos, né? Mas Deus, quando dá um dom de profecia a alguém, não está olhando a santidade dessa pessoa. Né? E nem implica um aumento de santidade naquela pessoa. Pode ser que, inclusive, aquele dom que Deus dê atrapalhe, inclusive, a santidade daquela pessoa. Seja uma pedra de tropeço para aquela pessoa crescer em santidade. É sempre um dom para os demais, para os outros, para edificar a igreja de Cristo. Portanto, isso é um carisma na igreja. Que um carisma é um dom para os outros. É algo que ajuda a santificação dos meus irmãos e das minhas irmãs. Em síntese, qual é a doutrina de Montano? Montano foi uma personagem do século II. Dizem que ele se converteu por volta do ano 155, se converteu ao cristianismo. E é interessante que logo em seguida ele já apresenta esses dons carismáticos. A glossolalia, o dom de profecia, dom de êxtasis, esse arrebatamento, diversos outros dons carismáticos ele apresenta, Montano. E não somente ele, duas outras seguidoras, uma chamada Priscila, ou em alguns manuscritos também Prisca ou Priscila, a mesma pessoa, e depois também Maximila, são as duas as seguidoras de Montano, que depois dão continuidade à sua obra.
Qual é a característica desse movimento montanista? Fiz aqui um elenco que lhes apresento, acho que sintetiza bem a doutrina de Montano. Gostaria de comentar com vocês esses 7 elementos fundamentais do montanismo, que nós vemos na doutrina de Montano, que em primeiro lugar ele separa o Espírito Santo de Cristo, ou seja, separação entre Cristo e o Espírito Santo. O segundo elemento, Montano se diz instrumento do Paráclito. Terceiro elemento, ele anuncia uma nova profecia separada da profecia e da inspiração bíblica. Portanto, é uma nova profecia que não tem nada a ver com as profecias do Novo e do Antigo Testamento. Quarto elemento é uma espiritualidade apocalíptica e da vinda do fim do mundo. Em quinto elemento, baseado muito nesses dons carismáticos, glossolalia, êxtases, etc. Outro elemento que sobressai é a única autoridade, a verdadeira autoridade é o Paráclito. Portanto, Montano. Não é a autoridade da igreja, mas a autoridade de Montano. Sétimo elemento, os montanistas vivem uma moral rigorista, ascese, proibição do matrimônio em alguns casos, né? Muitos, a multiplicação dos jejuns, muito mais do que se fazia na igreja antiga. A igreja antiga observava um jejum muito mais rigoroso do que o atual, né? Todo o tempo de quaresma, exceto os domingos, era tempo penitencial, era tempo de jejum, os 40 dias de quaresma. Fora outros tempos durante o ano, que eram tempos também de penitência. Tem as famosas têmporas, acompanhando as estações do ano, eram tempos de penitência. Depois o advento, mais tarde, né, com o advento, também entra a ser um tempo penitencial, um tempo de jejum, e ainda assim os montanistas eram muito mais rigorosos do que isso, né? Alguns dizem que até jejuavam até mesmo nos domingos, faziam jejuns, até mesmo em tempos de festa, tempos festivos como é o domingo. Portanto, então, a primeira característica que nós vemos nos textos montanistas, que também é muito difícil julgar com precisão, porque todos os textos são fragmentários, muitos deles são recopilações em textos de pessoas que estão criticando, padres da igreja, escritores eclesiásticos que estão criticando o montanismo, né? Mas, digamos, podemos ver que em si, no geral, coincidem todas essas fontes, né? Portanto, em primeiro elemento, se vê que o montanismo, teologicamente, né, muitos diziam que o montanismo era um problema disciplinar, ou seja, a igreja carismática contra a igreja institucional, a igreja da hierarquia. Isso é falso, porque nós vemos que não é somente um problema disciplinar, tem também um problema dogmático de fundo grave, né? E sobressai que Montano separa muito a revelação de Cristo e a revelação do Espírito. Problema dogmático sério. Ou seja, separar o Espírito Santo e a revelação do Espírito Santo da revelação de Cristo. Nós sabemos que a revelação do Espírito Santo, que é a revelação que nós vivemos hoje na igreja, por isso ainda hoje, em todos os séculos, ainda existe a ação do Espírito Santo. Ainda existem os carismas proféticos na igreja. Em todos os tempos existiram, nunca deixou de existir, porque o Paráclito, o Espírito Santo, está ativo na vida da igreja. Contudo, essa revelação, esses carismas do Espírito Santo, estão em sintonia, conjugados com a missão de Cristo. O Espírito Santo é o Espírito do Pai e do Filho. Portanto, o Espírito Santo não age separadamente de Cristo. Grande erro dos montanistas, nós não sabemos bem se era o erro de Montano, mas pelo menos era o erro dos montanistas, era separar a revelação do Espírito, separar o Espírito e separar Cristo. Colocar uma descontinuidade. Portanto, a revelação montanista
essa revelação do Paráclito supera a revelação de Cristo. Sobrepassa, é superior à revelação de Cristo. E isso é um grande erro dogmático. Já na raiz do montanismo, tem aí um grande erro. A igreja carismática, ou seja, a igreja, vamos dizer assim, do Espírito Santo, não existe separada de Cristo. O Espírito é Espírito de Cristo. Não existe separadamente de Cristo. Se alguém se arroga o privilégio de ser simplesmente da igreja do Espírito, esse está fora de Cristo. Se está fora de Cristo, está fora da salvação, está fora da igreja. Okay? Ninguém se salva fora de Cristo. Para os montanistas, a revelação do Paráclito superava aquela revelação do Novo Testamento. Portanto, Montano se dizia como segundo elemento instrumento do Paráclito, era a voz do Paráclito, como se fosse um oráculo do Espírito Santo. O Espírito Santo fala através de Montano. E depois, quando Montano passa a sucessão para as duas profetisas que estavam ali, também o Espírito Santo passa a falar por meio dessas profetisas. Né? Terceiro aspecto, que essa nova profecia está separada da profecia bíblica. Isso é muito característico nos textos que nós temos, sobretudo em Eusébio de Cesareia, que traz muitos autores quase contemporâneos, alguns deles inclusive contemporâneos aos montanistas, aos primeiros montanistas, que falam que eles admitem que a revelação do Paráclito não está em linha de continuidade com a revelação do Novo e do Antigo Testamento. Ou seja, uma nova profecia. É uma profecia que supera a profecia de Cristo. E tudo isso como quarto elemento dentro de um ambiente de espiritualidade apocalíptica. Os montanistas esperavam um fim dos tempos iminente. De fato, eles diziam que com a morte do último profeta, desses três profetas, viria o fim do mundo. Massimilla, que foi a última a falecer, faleceu no ano de 179. E o fim do mundo não veio. Né? Não veio até hoje. Estamos esperando a vinda, a última vinda de Cristo. Não veio o fim do mundo com a morte dessas profetisas. Né? Portanto, eles viviam nesse ambiente apocalíptico de vinda iminente do fim do mundo. Portanto, eram convidados a praticar um rigorismo moral. Muitos jejuns, evitar a união matrimonial. Dizem que, inclusive, essas duas profetisas se separaram dos seus maridos para viver ali junto com Montano, fazendo essas profecias, etc., segundo algumas fontes tardias, né, sobretudo São Jerônimo, outros autores, que veremos em seguida. Outra característica fundamental que se foi vendo cada vez mais definitiva nos seguidores de Montano é que a única autoridade é o Paráclito. Visto que a revelação do Paráclito supera a revelação de Cristo, supera essa igreja instituída por Cristo, portanto, essa igreja somente institucional, somente hierárquica. Portanto, essa revelação que supera a revelação de Cristo é agora a única autoridade. Portanto, Montano e essas profetisas têm uma autoridade sobre os seus seguidores. Se deve obedecer cegamente às profecias de Montano. Não o que falam os bispos da igreja, o que falam os padres, os diáconos, a hierarquia foi já superada pelo dom do Espírito Santo. Né? Aqui vocês veem o erro de base que tem na eclesiologia montanista, ou seja, separar a ação de Cristo da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é Espírito de Cristo, não age
sem Cristo, né? Cristo mesmo diz no Evangelho: eu enviarei o Espírito do Pai, né? Ele dará testemunho de mim. Ou seja, tudo que fala o Espírito Santo é em sintonia, em continuidade com a revelação de Cristo nos Evangelhos. Temos um texto de Eusébio de Cesareia, que é a fonte principal para estudar o montanismo, no livro 5º da História Eclesiástica. Temos também outro escrito, que é um diálogo de um montanista com um ortodoxo. Contudo, é um texto um pouco posterior. Esses textos que Eusébio traz aqui, alguns deles, inclusive, são da época montanista, então, ainda que são criticáveis, são uma seleção de textos, sim, que Eusébio fez, mas, contudo, são textos muito próximos à realidade daquele período. Antes disso, antes de ler os textos sobre o montanismo, é interessante ler um texto também antiquíssimo que fala sobre a profecia e os profetas, que é o texto da Didaquê, dos 12 apóstolos. É um texto de característica judeu-cristã, portanto é muito antigo, que mostra ainda uma liturgia muito antiga, possivelmente um texto escrito a inícios do século II. Tá? Portanto, um pouco antes, inclusive, ou ao menos contemporâneo à crise dos montanistas. E tem um capítulo, capítulo 11, que fala sobre os profetas, como discernir o verdadeiro profeta do falso profeta. E diz assim a Didaquê: a respeito dos apóstolos e profetas, fazei conforme a doutrina do Evangelho. Está falando da missão dos 72 discípulos, quando Jesus diz: ide, eu vos envio como cordeiro em meio a lobos, não levais 2 túnicas, nem sandálias aos pés, cajado, etc. Não leveis ouro nem prata, etc. Esse texto do Evangelho de Lucas. E continua: todo apóstolo que vem a vós seja recebido como o Senhor. Mas ele não deverá ficar mais que um dia, ou, se necessário, mais outro dia. Se ele, porém, permanecer 3 dias, é um falso profeta. Na sua partida, o apóstolo não leve nada, a não ser o pão necessário até a seguinte estação. Se, porém, pedir dinheiro, é falso profeta. Todo aquele que fala no Espírito é profeta, a não ser que aquele... nem todo aquele que fala no Espírito é profeta, a não ser aquele que vive como o Senhor. Na conduta de vida conhecereis, pois, o falso profeta e o verdadeiro profeta. Sublinhei aqui esse texto porque esse é um critério fundamental de discernimento de um verdadeiro profeta de um falso profeta. E a Didaquê, esse texto muito antigo da igreja, no ambiente de cristianismo judaico, diz assim, ou seja, nem todo aquele que fala no Espírito é profeta. Não pelo fato de profetizar, não pelo fato de ter carisma, ter dons carismáticos, essa pessoa é verdadeiro profeta. Pode ser um falso profeta. Ainda que os seus carismas sejam verdadeiros. Aqui que está essa conjunção difícil de fazer, porque Deus pode dar um carisma verdadeiro, um dom, uma profecia verdadeira a um falso profeta, como foi o caso de Balaão, como foi o caso de Caifás, e de tantos outros falsos profetas na história da humanidade, que Deus colocou, né, nas suas mãos, através do seu ministério profético, do seu ministério carismático, transmitiu um dom à humanidade, à igreja, apesar da indignidade desse profeta, ou da falsidade desse profeta. Na conduta de vida conhecereis, pois, o falso profeta e o verdadeiro profeta. É a vida santa dessa pessoa, se ela é
verdadeiramente profeta. Portanto, segundo a Didaquê, depois continua, vocês podem ler aqui os outros textos, vai dando outros critérios de discernimento do verdadeiro profeta, mas é interessante, ou seja, o verdadeiro profeta é aquele que vive santamente, vive como o Evangelho ensina, vive segundo a revelação do Evangelho, a revelação da Bíblia. Okay? Se ele tem uma conduta de vida que vai em contra do Evangelho, vai em contra as Sagradas Escrituras, é um falso profeta. Ainda que pode ser que ele tenha tido uma revelação, uma profecia verdadeira. Né? Então é muito difícil discernir, muito difícil discernir. Que é o caso também que aconteceu no montanismo. Ninguém nega que os montanistas tiveram dons carismáticos verdadeiros. Okay? Mas isso não significa que essas pessoas são verdadeiros profetas. São falsos profetas pela vida dele, nós podemos ver. Né? Que é o que nós temos em diversos textos próximos ao montanismo. São textos polêmicos, são textos de, inclusive, escritores adversários do montanismo, contudo, são os instrumentos que nós temos para tentar entender Montano e a sua obra. Diz assim Eusébio de Cesareia, citando no capítulo 16, ele cita Apolinário de Herápolis, que foi um escritor contemporâneo do montanismo. Diz assim Apolinário: Montano ficou à mercê do espírito e de repente entrou em arrebatamento convulsivo, como se possesso e em falso êxtase. E começou a falar e a proferir palavras estranhas, profetizando desde aquele momento contra o costume recebido pela tradição e por sucessão desde a igreja primitiva. O orgulhoso espírito ensinava também a blasfemar contra a igreja católica inteira, que se estende sobre o céu, porque o espírito pseudo-profético não tinha conseguido louvor nem entrada nela. Ou seja, na igreja, não tinha conseguido entrar na igreja. Aqui tem um elemento que eu coloquei em destaque, importantíssimo para entender o montanismo. Ou seja, nos está dizendo que em um determinado momento recebeu Montano esse dom carismático, contudo, como a sua profecia não foi bem aceita na igreja, ele começou a usar esse dom carismático para blasfemar contra a igreja católica inteira, porque não tinha conseguido entrar. Esse espírito pseudo-profético não tinha conseguido entrar, nem tinha conseguido arrebatar o louvor da igreja, os aplausos da igreja. E ele diz que ele profetizou, a partir desde aquele momento, contra o costume recebido pela tradição e pela sucessão da igreja primitiva. Qual é essa tradição, qual é esse costume profético que a igreja recebeu por sucessão? Não recebeu, digamos, por inspiração ali momentânea, pontual de uma pessoa. Não. A igreja ainda conserva os dons carismáticos, mas conserva dentro da sucessão apostólica, dentro dos carismas que Deus nos dá através do ministério e dos ministérios da igreja. Então, lembremos-nos, erro grave de Montano é separar Cristo da igreja. Se não separou ele, digamos, formalmente, ou seja, com suas palavras assim, formalmente, na prática, a doutrina montanista separa Cristo do Espírito Santo, né? Porque é uma revelação do Espírito, do Paráclito, que pelo menos minimiza a ação de Cristo. Né? Tira todo o mérito da ação e da revelação de Cristo. E continua Eusébio, citando agora outro autor, um pouco quase contemporâneo da crise montanista, que diz assim:
não poderão indicar profeta algum, nem do Antigo nem do Novo Testamento, portador do Espírito desta forma. Eles, ou seja, os montanistas, não reivindicam para si nem Ágabo, que foi um profeta nos Atos dos Apóstolos, nem Judas, outro profeta que vemos nos Atos dos Apóstolos, nem Silas, nem as filhas de Filipe, do diácono Filipe, que também vemos em Atos dos Apóstolos, nem a Mia de Filadélfia, nem Quadrato, nem outros quaisquer, porque não tinham relação alguma com eles. Ou seja, os mesmos montanistas, segundo esse texto desse autor antimontanista, dizia que os montanistas mesmos diziam que a profecia deles não está, você não tem nada a ver com a profecia que nós vemos nos Atos dos Apóstolos, nem em Ágabo, nem em Silas, nem nas filhas do diácono Filipe, que eram profetisas, nem nessa Amia de Filadélfia, o Quadrato, que nós não sabemos muito bem quem são, mas possivelmente eram desses profetas, né, nos primeiros séculos, sobretudo nos 2 primeiros séculos. Os profetas eram profetas itinerantes, eram apóstolos, ou seja, em sentido amplo, que iam evangelizar, né, a profecia. E é interessante porque o mesmo São Tomás de Aquino, quando ele explica o que é a profecia, ele diz, São Tomás de Aquino nos ensina, que a profecia na igreja tem 2 características, ou 2 tipos de profecia na igreja. É a profecia que nós podemos chamar bíblica, ou seja, tudo que está na Sagrada Escritura é inspiração profética. Todos os salmos, todos os livros do Antigo e do Novo Testamento são uma profecia. Inclusive, o Novo Testamento é também uma profecia. Na vida de Cristo e dos apóstolos, nós vemos uma profecia futura da nossa glória futura no céu, etc. Então, Santo Tomás de Aquino define uma primeira profecia que nós podemos chamar a profecia bíblica, ou seja, toda a inspiração bíblica do cânon das escrituras, etc. A segunda profecia, ou o segundo tipo de profetizar na igreja, segundo São Tomás de Aquino, naquelas questões, sobretudo a partir da 178, da segunda parte da Suma, ele fala que essa segundo tipo de profecia é quando alguém profetiza apoiado no primeiro tipo de profecia. Ou seja, quando algum profeta profetiza apoiando-se nas Sagradas Escrituras. Um padre, um diácono, um bispo, quando ele faz a homilia na missa, explicando as Sagradas Escrituras ao povo, ele está profetizando. Porque está pegando essa profecia, a profecia básica, aquela fundamental, indispensável, que são as Sagradas Escrituras, o que foi ali revelado, ou seja, a revelação de Cristo. E agora, com toda a ação do Espírito Santo, esse novo profeta profetiza explicando as Sagradas Escrituras. Isso é um profeta na igreja, sempre foi. Portanto, os pregadores da palavra são profetas, quando estão em sintonia com a pregação de Cristo, a pregação dos apóstolos, quando nos esclarecem as Escrituras. O falso profeta se desvincula das Sagradas Escrituras, da revelação de Cristo. E, segundo esse texto que nós temos aqui, em Eusébio de Cesareia, os mesmos montanistas diziam que eles não tinham nada a ver com essa profecia de Cristo, a profecia dos apóstolos, ou seja, não tinham nada a ver com a Bíblia. É uma nova profecia. Esse erro é espanhol, esse erro eclesiológico dos montanistas, de separar Cristo e o Espírito Santo. E continua também Eusébio de Cesareia, dizendo: este montano ensinou o rompimento de matrimônios, impôs leis de jejuns,
Deu o nome de Jerusalém a Pepusa e a Timio, cidades insignificantes da Frígia, porque queria reunir ali gente de todas as partes. Estabeleceu arrecadadores de dinheiro, inventava a aceitação de donativos sob o nome de oferendas, assalariava os mensageiros de sua doutrina com a finalidade de que seu ensinamento se afirmasse por meio da glutonaria. Ou seja, eram glutões. Muitas dessas características que nós vemos no Evangelho de Lucas, que Jesus diz, não leveis ouro nem prata, não andeis de casa em casa, ficai, permanecei naquela casa, comei e bebei do que tiverem, etc, etc. Vemos aqui outras características dos falsos profetas que se cumpriam nos montanistas. Ou seja, buscavam ofertas, donativos, dinheiro, pagavam, assalariavam por meio de oferendas os seus pregadores, os seus profetas, os seus mensageiros, que iam anunciando a mensagem de Montano por aí. Ou seja, era uma institucionalização, uma falsa, inclusive, institucionalização do dom profético, né? Os dons, os carismas são livres. O espírito é liberdade, né? Nos diz São João. O espírito é liberdade. Portanto, aqui Montano, o que começou a fazer é uma institucionalização do espírito, é tentar colocar uns vínculos no Espírito Santo de uma maneira incorreta na época, né? O Espírito Santo vai continuar profetizando na igreja, seja através de quem for. Pode ser uma pessoa digna, uma pessoa indigna, não importa. O Espírito Santo vai continuar suscitando diversos carismas na igreja, mas o grande erro do montanismo, como eles diziam, é separar Cristo e o Espírito. Ou separar, em palavras da nossa eclesiologia moderna, separar essa igreja hierárquica, apoiada em Cristo, da igreja carismática, apoiada só no Espírito Santo. Igreja e carisma são a mesma coisa. É a ação do Filho e do Espírito Santo, são as missões sempre em sintonia. Não se pode separar essas duas ações. Portanto, a grande crise montanista foi, em síntese, essa. Colocar essa igreja dos dons carismáticos, do poder, da força, contra a igreja, por assim dizer, ministerial, que aparentemente não tinha carisma nenhum. E não é bem assim. Nós sabemos, né, na vida dos santos, quantos milagres aconteciam, quantas verdadeiras profecias aconteciam e ainda acontecem na igreja quando ela prega o evangelho autêntico de Cristo. E quando a igreja prega com paresia o evangelho de Cristo. Quanto essa é a verdadeira profecia. E, portanto, se a profecia é o maior desses carismas, dessas graças gratuitas que Deus dá à igreja, portanto, nós vemos que ainda hoje os carismas estão vivos e presentes na nossa igreja. O montanismo foi um golpe duro, sim, né? Nessa unidade da igreja, porque quis colocar os dons do Espírito contra os dons de Cristo. E isso nos ensinou, e a igreja aprendeu com o erro do montanismo, que os dons de Cristo e os dons da igreja não se contradizem, né? Tem aí um famoso livro que nós conhecemos, que justamente vai nessa linha de contradição, igreja, carisma e poder, né? É como se fosse uma dialética de tese, antítese e síntese. Não é bem assim. Não existe isso na igreja. Os dons carismáticos estão, como nos ensina Santo Tomás de Aquino, a serviço do outro, a serviço do ministério. O mesmo São Paulo, né, na carta aos Coríntios,
elenca entre os carismas do Espírito o dom de governo. Portanto, a mesma hierarquia da igreja está inserida nesse dom carismático. Portanto, esse conflito nos faz pensar na unidade da igreja. Ou seja, a igreja é formada, sim, de dom hierárquico e também de dom carismático, que não se contradizem. Devem estar em harmonia, serviço um dos outros. Todo dom, todo carisma é um dom para os outros, não é para aquele que recebe, né? Portanto, inclusive, a hierarquia da igreja é um serviço, é um dom para o outro, é um carisma para o outro. O dom de governo, esse dom do Espírito Santo, é um carisma não para quem governa, mas para os governados. É um serviço, e assim deve ser na igreja. Portanto, concluo aqui essa conferência recapitulando isso. O montanismo aparece como um movimento que exaspera os dons do Espírito contra os dons de Cristo, né? Criando uma falsa divisão entre ambos, né? A igreja aprendeu muito com essa crise montanista, e eu acho que também a igreja atual tem muito também a aprender. Nós podemos aprender muito estudando essa época difícil, polêmica na vida dos padres da igreja. Que Deus abençoe todos vocês.